Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e nós estamos conversando aqui com a nossa irmã Ana Fraceto, de São Paulo, que estava compartilhando um pouco da sua vida, como Cristo trabalhou no seu coração, como foi que nasceu, né, a JC Viagens, como ela e a Fernanda, que hoje já não está mais aqui, mas ela já vai compartilhar conosco, né? Deus tem suas novidades, Deus faz sua obra e nós nem entendemos e temos que aprender a viver por fé, né? Então eu gostaria de perguntar como foi então que essa novidade de Deus trazendo vocês aqui para São Paulo, como Deus foi desenvolvendo e também desenvolvendo o crescimento interno de vocês, né? A cura, a restauração, como foi? Chegou um determinado momento, então, como eu estava compartilhando, que a gente chegou a essa conclusão. Bom, então Deus quer a gente em São Paulo. Pedimos as provas, Deus respondeu todas e começamos a procura por lugares para morar aqui em São Paulo. Só que a gente não conhecia muito São Paulo. São Paulo é gigante, então a gente não tinha a menor noção. Fernanda veio para cá algumas vezes, consegui visitar alguns apartamentos e tal, ver os locais que a gente poderia mudar. Aí viu vários apartamentos, veio umas 2, 3 vezes para cá, voltava desanimada, porque não conseguia achar nada. E dentro daquilo que a gente tinha em mente, né, a gente teria que morar num lugar bem localizado para conseguir se locomover e ter uma noção, né. E aí um dia ela, bem revoltada, assim, já porque não achava apartamento, pegou e mandou um e-mail bem mal criado, assim, para uma imobiliária: olha, é o seguinte, eu preciso de um apartamento assim, assim, assim e tal. Se você tiver interesse, entre em contato, número tal e ponto. Entrou uma imobiliária em contato. E a pessoa falou com ela: olha, eu tenho vários apartamentos para te mostrar nessa área que você quer e tal, essa região. Quando é que você pode vir para cá? Ela falou: amanhã. Então eu vou separar algumas coisas para você e tal. E você... Então me avisa quando você estiver aqui em São Paulo, que eu vou te mostrar os apartamentos. E aí tá, a gente foi atrás da passagem aérea dela e tal, conseguiu quinta-feira, ela embarcou, veio, encontrou com a pessoa na imobiliária e aí começou a visitar os apartamentos. Ela entrou num primeiro apartamento, assim, olhou e falou: tá, meio esquisito, o apartamento, não sentiu paz. Quando ela entrou num segundo apartamento, aí ela teve aquela sensação, né? O Espírito falou com ela: é aqui. Daí a pessoa da imobiliária: tá, mas eu tenho mais apartamentos para te mostrar. Ela falou: não precisa, é aqui mesmo. E uma outra questão que a gente também não tinha noção é do custo de vida aqui em São Paulo. Então, tudo por fé, né? A gente não fez conta, porque se a gente tivesse feito conta, a gente não teria vindo. Então Deus forçou uma situação realmente para a gente não pensar. E a gente chegou aqui, regularizamos toda a situação em Florianópolis. Viemos pra cá, a mudança demorou uma semana pra chegar. Aí a gente veio de carro antes, de madrugada, chegamos aqui porque a gente precisava estar aqui no sábado para instalação de internet, telefone, para colocar a JC andar na segunda-feira já. Chegamos em São Paulo 3 da manhã, dormíamos em colchão de ar. O apartamento era gigante, assim. E eu lembro que na primeira semana eu trabalhava com o computador em cima de uma caixa de papelão. Eu tô me identificando aqui porque vocês estão parecendo mais missionária do que empresária, né? Mas faz parte, né? Trabalhava em cima colocava o laptop em cima da caixa, assim, de papelão e sentava no colchão e trabalhava com a impressora do lado, assim, era isso que a gente tinha. Sem geladeira, sem fogão, só com o básico, o que coube dentro do carro, né? E aí... As primeiras semanas foram difíceis, porque a gente não conhecia nada. A gente veio sem GPS, então quando a gente saía de carro, a gente sabia que ia se perder. Não tinha a menor noção de onde a gente estava. Mas pelo menos a gente conseguiu um lugar para morar perto de metrô. Então, às vezes, a gente conseguia se locomover mais fácil através do metrô. E foram, assim,
foi uma época bem complicada pra gente, mas a gente sabia que Deus estava com a gente. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente veio muito sem noção, assim, se a igreja tinha aqui, se não tinha. A gente tinha pego alguns contatos, mas não sabia ainda como é que funcionava. Não tinha um lugar fixo ainda, né? Porque houve um rompimento. Depois a gente veio saber que já existiu a igreja aqui e depois houve um rompimento. Mas aí a gente começou... Faltava alguma coisa, a gente precisava buscar Deus, né? Porque a gente tinha o grupo familiar em casa, então aquilo estava fazendo falta pra gente, porque a gente estava passando por muita coisa aqui, foi muito difícil. E às vezes eu sentava assim e me perguntava, Senhor, mas tem certeza que aqui, o que a gente está fazendo aqui? E aí um dia nós começamos a buscar o Senhor, mas a nossa busca era mais natural, né? A gente queria uma igreja, vamos para algum lugar. E a gente meio que começou a fazer um city tour de igrejas, assim, buscando aquilo que a gente estava procurando. E não era a mesma coisa. Não fazia sentido aquilo. A gente entrava e não sentia, sabe, a presença de Deus. A gente não sentia aquilo que a gente tinha aprendido lá no Sul. Porque quando a palavra é plantada, ela não volta vazia. Então já tinha um certo conhecimento, a gente já estava buscando Deus. Então não era a mesma coisa. E a gente entrava, era tudo graça, tá tudo resolvido, tá tudo bem, Satanás já tá vencido, fica na paz, vai dar tudo certo. E aquilo ali não gerava nada dentro da gente. E teve um determinado dia que a gente foi numa denominação e o pastor subiu lá para falar no púlpito, começou a falar e começou a gerar um negócio, uma ira dentro de mim, um negócio assim começou a se levantar. Eu virei para Fernanda e falei assim, pelo amor de Deus, vamos sair daqui porque eu não tô aguentando ouvir. E a gente pegou e saiu. Só que a gente chegou em casa, ela imediatamente ligou pro Edson em Floripa. Edson, pelo amor de Deus, ajuda a gente quer um grupo, a gente quer uma igreja, como é que faz? E ele passou o contato de um casal que estava aqui. E eles entraram em contato com a gente começou a fazer o grupo familiar. Aí eles fizeram uns 4, 5 meses o grupo familiar, onde a gente morava. Daí foi restabelecida aquela coisa, né? Ufa, estamos no lugar certo. Voltou aquele... Só que a gente estava meio perdida ainda, porque São Paulo, coisas diferentes, uma cidade diferente. A gente não conhecia muita gente. Então, esse casal chegou um dia na nossa casa para fazer o grupo e disse, olha, a gente está voltando para o sul. Mas tem um outro casal que está vindo para cá. E vai assumir o grupo de vocês. E aí chegou o Cleider e a Graziella um dia lá em casa. E continuou o grupo. E aí foi indo, até que chegou também um determinado momento que a gente já tinha um certo conhecimento. E um dia ele chegou, agora vocês estão prontinhas para ter um grupo para vocês coordenarem. De novo, meu Deus. Tá, e como é que faz? Fazendo. Não tem receita. Ok. E aí começou, né? A igreja começou a crescer aqui. Começou as pessoas serem batizadas, terem grupos e tal. E vai acontecendo a coisa, né? Deus vai fazendo. E aí a gente começou a fazer os grupos familiares também. Meio assim, sem saber, vamos lá, né? O Senhor mandou, amém. E aí começou esse crescimento. E a gente... Óbvio que quando você tem um grupo familiar, Deus te obriga, né? Você tem que se alimentar, você tem que crescer, você tem que buscar. E aí a coisa começou a ficar grande. Aí um dia o Sérgio conversou com a gente e falou assim, olha, a gente precisa de uma sala, porque a igreja já tem um determinado número, a gente vai começar a fazer cultos e tal. E a JC ficou incumbida de ir atrás da sala. Vamos começar assim, vamos fazer num hotel e tal, pra gente poder atrair as pessoas, para não ter, né, esse certo impacto. Porque como a cidade é muito grande, as pessoas são muito desconfiadas. E como acontece muitas coisas, né, numa cidade muito grande, as pessoas são sempre com um pezinho atrás. Então, é um pouco mais devagar a coisa, assim. É mais tempo ao tempo e tal, até a pessoa pegar confiança em você. E tem que ser indicação do fulano, do ciclano e tal, para você entrar dentro da casa da pessoa.
Então as pessoas são mais arredias, assim, mas o Sérgio chegou um dia e falou, olha, a gente precisa de uma sala e tal pra gente poder fazer as reuniões e tal. E fomos em busca. Tem um determinado orçamento. E a gente foi, liga para um hotel, liga para o outro, vai, até que conseguiu. Uma salinha minúscula, por um valor dentro do orçamento. E assim começou a igreja aqui em São Paulo. Olha só que bênção, né? Deus tem os seus arranjos, Deus sabe como fazer todas as coisas. Mas gostaria também de perguntar, depois Deus também operou coisas entre você e a Fernanda, né? Deus levou cada um para um lugar e trouxe novidades também para a JC. Como foi que isso aconteceu? Na verdade, as coisas do Senhor, elas acontecem no momento que elas têm que acontecer, né? A gente passou por várias fases aqui. E aí, com a questão da igreja e o grupo familiar em casa, o crescimento espiritual foi indo. Então, a gente foi entendendo o que estava acontecendo, assim, meio que aos trancos e barrancos. Mas a gente foi entendendo o que estava acontecendo. Esse ano em específico, o Senhor levantou uma possibilidade da Fernanda ir para os Estados Unidos. E, na verdade, primeiro ela foi de férias, né? Ela foi a passeio. E ela chegou naquele lugar, ela se encantou com aquilo. E ela ficou, nossa, olha só, que interessante e tal. Porque os Estados Unidos também é um país onde as pessoas elas são agradáveis, são acessíveis, mas é um país também que as pessoas são frias também, nesse aspecto de religião, de coisas. As pessoas são meio... elas são também desconfiadas, assim, né? Até pela questão que, como é país de primeiro mundo, elas têm tudo, mas elas não têm o principal. Então elas são vazias, né? E quando ela foi para lá, ela conversou com o Sérgio falou para ela, olha, Deus vai te dar uma empresa lá. E aí a gente ficou meio assim, né? Tá, vamos ver. Vamos colocar em oração. Aí aconteceu que ela conheceu uma pessoa lá, que aí já se tornou sócio dela. E aí já veio com o projeto pronto quando ela voltou para o nascimento da empresa. E aí aconteceu. E a gente teve essa coisa, tá? Agora, então, no início eu fiquei meio assim, normal, porque vou ficar sozinha, né, com a empresa. Mas amém, isso é vontade do Senhor. Aí, coisa foi acontecendo assim. E um dia eu sentei com ela e falei, olha, eu senti, pode ir. Eu fico com a JC. Eu tenho... eu fico tranquila com isso, assim, tenho paz que você vá. Pode ir, vai ficar tranquila, resolve isso aí que eu tomo conta daqui. E aí aconteceu tudo. Aconteceu muito rápido, assim, foi questão de meses. Abriu outra empresa, aí ela já mudou para lá, aí eu já fiquei com a JC aqui e Deus tem honrado. Tem trazido várias experiências também com relação à fé, porque eu sempre digo, né, a JC é movida por fé. Quais foram as principais mudanças que você viu dentro do teu coração de todo esse tempo, dessas mudanças, dessas novidades, desde que vocês aceitaram o Senhor Jesus, que você aceitou o Senhor Jesus e tudo que Deus fez até agora? O que mais você vê assim que Deus mudou no teu traço de caráter, que Deus foi trabalhando no teu coração, que antes você era de um jeito, agora Deus transformou? Eu era uma pessoa muito brava. Eu tinha uma questão que aconteceu com a minha mãe, com relação comigo, quando a minha mãe ficou grávida e tal, uma questão de rejeição. E eu trazia aquilo, carregava isso, e eu não sabia o que era. Eu era muito tímida, mas ao mesmo tempo muito brava. Então as pessoas não sabiam como chegar, às vezes, para conversar comigo, devido ao meu temperamento, porque não sabiam o que esperar. Se eu ia ficar muda ou se eu ia esbravejar. Então, eu lembro uma vez que a gente estava no grupo familiar e eu não conseguia orar. Não saía nada, eu não conseguia compartilhar, eu não conseguia orar.
E até eu nunca vou esquecer isso. O Edson virou pra mim e falou assim: "Bah, tu é entupida de demônio." Mas isso já tinha um certo tempo que a gente tava com o grupo, porque se fosse em determinada época antes, eu não ia aceitar aquilo. Ele falava assim pra mim: você tem que começar a falar. Fala, pra isso sair de você. E depois, com os estudos, eu fui entendendo que eu tinha aquela coisa da rejeição, que eu trouxe do meu nascimento, até porque ocorreu um problema. A minha mãe tinha uma certa idade, na época era um risco ter um filho na idade que ela teve. E ela tinha voltado a estudar, então tudo aquilo, ela não queria filho. Então, eu era... Meu Deus, algo assim, mas... Quando eu comecei a ter entendimento de que eu tinha rejeição, que isso tinha vindo comigo, que aquilo que estava acontecendo, que o Senhor estava mostrando por que toda aquela brabeza, porque era uma forma de eu ter uma forma de eu me defender do mundo, das pessoas, que eu não queria muito contato, eu sempre era na minha. Antes que os outros me rejeitem, então eu vou rejeitar, né? Exatamente, uma forma de defesa, né? Porque eu não sabia o que esperar da outra pessoa. E aí Deus foi trazendo isso, com estudos, com palavra, com os grupos, e eu fui entendendo, então, que eu tinha aquela rejeição, que eu tinha que pedir para Deus para tirar aquilo. E eu também, depois de tudo que aconteceu com relação ao meu irmão, eu carregava a mágoa dele, só que eu achava que eu tinha perdoado, mas é aquele perdão da boca para fora, porque a raiz de amargura estava lá dentro ainda. Então, quando eu pensava nas coisas que tinham acontecido, eu sentia uma certa raiva, um certo ódio ainda. E quando a igreja nasceu aqui, que a gente começou a procurar os hotéis, em um determinado dia, o Sérgio saiu, foi eu e a Fernanda, o Sérgio e o Kleider, e a gente se colocou, estacionou o carro na frente de um hotel, porque a gente achava que era aquele hotel que ia abrir, e começamos a orar ali na frente do hotel. E aí depois o Sérgio começou a colocar a mão na cabeça de todo mundo, a orar e tal. E de repente ele colocou a mão na minha cabeça, começou a orar em línguas, não entendendo nada e tal. Mas aí quando ele terminou a oração, que ele orou por todo mundo, ele olhou pra mim e ele falou assim: olha, existe um ponto no teu coração que tá negro ainda. E isso é perdão retido. Então agora você vai chegar em casa, você vai orar pra Deus, te mostrar quem é essa pessoa do teu passado que você acha que você perdoou, mas você não perdoou. Eu não precisei nem ir pra casa, porque o Senhor já me trouxe na hora o nome do meu irmão na minha cabeça. E aí eu cheguei em casa, me prostrei e comecei a orar: Senhor, olha, eu libero perdão, retira tudo que tem dentro de mim. Eu perdoo ele por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Comecei a lembrar de tudo que tinha acontecido. E ali eu tive certeza de que verdadeiramente eu perdoei. E aquilo saiu de dentro de mim. Assim, claro que não é um processo muito rápido, né? Mas quando tu decide perdoar, Deus vai gerar o sentimento dentro de você. Então, hoje em dia, eu lembro das coisas do passado, e é isso também que eu tenho visto, porque eu tenho feito a renovação da mente. Tenho escutado ela. E ele fala uma coisa muito interessante. O Senhor, ele troca, ele não tem como tirar isso de você, né? Mas ele troca a maneira de você pensar, a maneira de você olhar para trás e não gerar nenhum tipo de sentimento. Ele faz uma troca. Ele edita aquilo que você passou lá atrás. E aí eu fiz um concerto com a minha mãe também, depois que eu vim pra cá. Eu pedi perdão pra ela, eu conversei com ela sobre a questão da rejeição. Ela me perdoou e eu perdoei ela. E o processo foi acontecendo. E eu e a Fernanda era meio que um casamento, porque a gente morava junto e sociedade. Então a gente se lixava direto, assim. Se lixava direto, porque ela tem um temperamento muito expansivo, era totalmente sanguínea. E eu totalmente colérica. Então era a razão e a emoção juntas. Então a gente se lixava bastante. E a gente aprendeu muita coisa, porque a gente tinha vários conflitos, assim, de se bater de frente, de brigar mesmo, de se ofender e tal. E até ano passado, assim, foi feito um concerto, que foi bem interessante também. Que após todas essas experiências que o Senhor trouxe, e aí eu comecei a fazer terapia, eu comecei a entender que eu tinha amargura dela também em algumas coisas do passado, e que eu precisava liberar esse perdão.
Só que eu achava aquilo normal, eu não tinha discernimento de que aquilo que eu lembrava das coisas e aquilo me machucava. E aí houve um conserto de eu liberar perdão e pedir perdão também pelas coisas que eu fiz. E aí Deus, ele mudou totalmente o meu relacionamento com ela, porque hoje em dia é outra coisa. A gente não briga mais, a gente não discute mais, a gente senta, conversa, ora, a gente compartilha, porque como ela tá longe agora, eu acho muito engraçado o que Deus faz, né? Ele torna a gente mais próximo, porque ela tá vivendo outra realidade lá e eu tô com uma outra realidade aqui. Então ele gera experiências diferentes e às vezes na mesma área, mas experiências diferentes. Então uma consegue compartilhar com a outra o que tá passando. E a gente faz todo dia, pelo Skype, a gente estuda alguma semi-escola, a gente pega alguma passagem da Bíblia, a gente ora, a gente se comprometeu a fazer isso todos os dias, até para o nosso fortalecimento espiritual. E como ela está sozinha lá também é muito difícil, né? Porque às vezes assim você não tem para onde correr, né? Ela precisa falar com alguém, né? Então não tem com quem compartilhar, assim, não tem essa coisa da gente ter um irmão, né, para poder ligar e falar, olha, eu só tô passando por isso, ora por mim, me ajuda. Então eu acho que isso também é bem importante, porque a gente se tornou mais próxima, mesmo com a distância física, mas se tornou mais próxima com relação àquilo que Deus nos uniu, né? Porque a gente chegou num determinado momento que falou, não, é Deus que fez isso. Não fui eu que te escolhi, não foi ela que me escolheu, foi Deus que uniu. Então aí a gente teve um esclarecimento das coisas, né? Que a JC não é nossa, ela é do Senhor. Ela nasceu e ela é do Senhor. E a gente aprendeu tudo isso diariamente, com várias coisas acontecendo assim. Tem até aquela passagem, né, que é Romanos 5, que fala que pela experiência a gente vai tendo perseverança, né, devido às tribulações, devido às circunstâncias, enfim, que o Senhor proporciona para nós, porque ninguém escolheu determinadas coisas, né? Foi Deus que vai empurrando, que vai dizendo, tá aqui o caminho, vai indo, e aí vai fechando as portas e tirando os nossos tapetes, as coisas que a gente tá amarrado, né? Que a gente tá ali alicerçado, que Ele não quer mais. Então, que assim também você possa estar se abrindo para seguir o fluir do Espírito, né? Para ser leve para Deus, para ser leve. Muitas vezes a gente está pesado, nós não deixamos Deus fazer o que Ele quer, né? Porque nós sempre colocamos barreiras, empecilhos e colocamos a nossa razão em ação, né? Sendo que nós só temos que... Tudo está no controle de Deus e só aceitar aquilo que Deus vai colocando, que Deus vai conduzindo. E graças a Deus que Deus move todas as coisas e hoje está aqui essa bênção, né? Da JC, da Ana, da Fernanda, que Deus abençoe ela lá, que ela está nesse novo trabalho. E nós ficamos por aqui no nosso programa. Agradeço a tua presença de vir aqui compartilhar e que venham mais experiências, né? Que Deus fortalece a nossa fé. Que Deus te abençoe e que você possa estar buscando cada vez mais, se fortalecendo no Senhor, para que todos nós possamos ter esse crescimento de vida, venhamos estar mais próximos do Senhor e nessa unidade do corpo. Que Deus te abençoe até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.